Abílio. No panteão dos empresários brasileiros, Abílio Diniz é dos mais conhecidos. Foram muitas as vezes em que ele precisou se reconstruir em meio a adversidades, sejam pessoais, familiares, de negócios ou macroeconômicas. Ele sempre volta mais forte e melhor do que antes. Para descrevê-lo, não basta usar o conceito de resiliência, emprestado do mundo da física. Resiliência pressupõe o retorno do material a seu estado anterior à pressão. Abílio constrói outro estado, aperfeiçoado, e por isso a armadura continuamente melhorada do Homem de Ferro é uma metáfora que lhe cai tão bem. Nessas memórias, contadas a Cristiane Correia, ele dá uma lição de se reconstruir, se reinventar. Venha e conheça um pouco mais desse exemplo de empreendedorismo, desde muito novo, nos próximos 12 minutos. Os 5 dias que acabaram com a guerra. O período entre 2 e 6 de setembro foram alguns dos mais tensos na vida de Abílio. Havia mais de 2 anos que Abílio e Jean-Charles Naouri, presidente do grupo francês Cassino, e seu sócio no Pão de Açúcar, travavam uma disputa sangrenta pelo controle da Companhia Brasileira. Dezenas de banqueiros, advogados e consultores haviam sido contratados pelos dois lados para encontrar um caminho que encerrasse a briga. Até então, nenhuma iniciativa tivera sucesso. Para entender a determinação que levou Abílio a não dar o braço a torcer antes de toda a mobilização para uma mesa de conciliação, é necessário entender de onde vem a personalidade desse grande personagem. Primeiros passos. Valentim dos Santos Diniz tinha 16 anos quando deixou a aldeia de Pomares do Jarmelo, no interior de Portugal, em 1929, rumo ao Brasil. Ele embarcou na 3ª classe de um navio que cruzou o Atlântico e atracou 2 semanas depois na Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro. A primeira coisa que o imigrante avistou foi o Pão de Açúcar. A imagem imponente do morro que se debruça sobre o bairro da Urca marcaria sua vida. De lá, a embarcação seguiu para o Porto de Santos, no litoral paulista. Valentim se estabeleceu na cidade de São Paulo, onde moravam alguns familiares. Foi no bairro paulistano do Paraíso que conseguiu seu primeiro emprego, balconista no Empório Real Barateiro. Mostrou que tinha talento como comerciante e, depois de algum tempo, se tornou sócio do mercado. Ali conheceu a jovem Floripes, também de origem portuguesa e cliente do estabelecimento, com quem veio a se casar no início de 1936. Naquele mesmo ano, o casal investiu suas economias numa pequena mercearia na Rua Vergueiro. Como não havia dinheiro para mais nada, tiveram que morar numa edícula nos fundos do terreno do comércio. Poucos meses depois, em 28 de dezembro, nascia naquela casinha o primogênito do casal, Abílio dos Santos Diniz. Um ano após o nascimento do filho mais velho, Valentim abriu uma padaria. A atividade de comerciante prosperava, o que proporcionou ao pequeno Abílio uma infância confortável, ainda que sem extravagâncias. Fez o antigo primário no Externato Teixeira Branco, escola particular próxima de sua casa, na Rua Tutóia, bairro do Paraíso. Não recebia mesada, apenas o dinheiro suficiente para pagar condução e lanche. Sua maior diversão nas férias era brincar na rua com amigos e vizinhos. Em 1943, com o nascimento do irmão Alcides, a dinâmica da casa começou a mudar. Nos anos seguintes, Floripes e seu Santos, como Valentim Diniz ficaria conhecido, tiveram outros 4 filhos: Arnaldo, Vera Lúcia, Sônia e Lucília. Depois de adquirir um mercadinho e uma padaria, Valentim dos Santos Diniz decidiu enveredar por outro ramo. Comprou 2 imóveis na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio e, a partir deles, construiu um pequeno prédio. Em 2 andares, ergueu 8 apartamentos. O térreo, como convinha a um bom comerciante, seria dedicado a um novo negócio, uma doceria. No dia 7 de setembro de 1948, o estabelecimento, decorado com azulejos portugueses, abriu as portas. Seu nome era Pão de Açúcar, homenagem à primeira visão de seu Santos quando aportou no Brasil. Abílio, à época com 12 anos, logo se habituou a circular por aquele ambiente. O casório. Ainda na faculdade, Abílio casou-se pela primeira vez. A escolha foi Auriluce, com quem namorou por quase 7 anos. Ele havia conhecido aos 15 anos, numa festa de aniversário de uma de suas primas. Assim que colocou os olhos nela, Abílio se encantou. Copiar, copiar, copiar. Abílio Diniz se formaria como administrador de empresas. Apesar da condição aparentemente favorável no país, ele tinha planos que passavam longe do Brasil. Trabalhar na doceria do pai era algo que não tinha intenção de fazer.
Embora o negócio pagasse as contas da família, aquilo não lhe parecia atraente. Seu sonho era seguir a carreira acadêmica no exterior. Ele queria concluir a FGV e fazer uma pós-graduação na Universidade de Michigan. Depois seria professor. Estava tudo encaminhado para que Abílio se mudasse para os Estados Unidos, assim que pegasse seu diploma, quando uma conversa com seu Santos alterou seus planos. O pai sempre o apoiou nos estudos e sentia orgulho em ter um filho universitário. Costumava chamá-lo carinhosamente de doutor, mas estava aflito por ver o filho partir, sobretudo porque não sabia quando e se Abílio retornaria ao Brasil. Para convencê-lo a ficar, seu Santos apelou para uma das características marcantes do primogênito, a ambição. Se Abílio não tinha interesse por padarias ou mercearias, o jeito era atraí-lo para um projeto maior. De supetão, seu Santos lhe perguntou o que achava de ter um supermercado. Abílio o estranhou. A princípio pensou que aquilo fosse apenas um eufemismo para descrever uma loja de maiores dimensões. O pai explicou então que se tratava de algo diferente dos pequenos comércios a que estavam acostumados, não apenas em tamanho e número de itens na prateleira, mas também no modelo de funcionamento. Amizade antiga. Por intermédio do irmão, Luiz Carlos Bresser Pereira, tornou-se amigo de Abílio Diniz. Em 1963, ele se ofereceu ao jovem empresário para ser o responsável pela publicidade da inauguração da segunda loja do Pão de Açúcar no bairro de Higienópolis. Cuidou da produção dos folhetos, que seriam distribuídos na vizinhança, e preparou um anúncio para um jornal local. A parceria deu tão certo que no final daquele mesmo ano, seu Santos e Abílio o convidaram para trabalhar na empresa. Luiz Carlos disse que só aceitaria o convite se pudesse dar meio expediente, já que não estava inclinado a deixar a FGV. Abílio e o pai concordaram com a exigência um tanto incomum. Durante quase 2 décadas, Luiz Carlos seria diretor administrativo do Pão de Açúcar. Crescimento. Para crescer, os Diniz tiveram de abrir mão de algumas convicções. Entre elas, a de que o Pão de Açúcar precisaria ser dono de todos os terrenos em que instalasse supermercados e que deveria ele mesmo construir suas lojas. Embora parecessem razoáveis, essas premissas tomavam tempo e dinheiro. Abílio tinha pressa. Por isso ficou de olho em outras oportunidades para acelerar a expansão. A terceira unidade da rede, localizada na Praça Roosevelt, surgiu da aquisição de um concorrente falido. A quarta, situada ao lado de uma igreja na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, foi erguida num terreno alugado dos padres vizinhos. Ao aproveitar oportunidades desse tipo, no final da década de 1960, o Pão de Açúcar já somava mais de 60 lojas em 17 cidades. Abílio sempre foi adepto de uma regra para impulsionar o crescimento de sua empresa: copiar, copiar, copiar. Num tempo em que benchmark era um termo quase desconhecido no Brasil, ele não hesitava em se inspirar nos concorrentes. Primeiro em redes brasileiras como Pegue Pague e Sirva-se. Depois em exemplos internacionais. Era comum que viajasse para a Europa e os Estados Unidos em busca de referências e novidades para o Pão de Açúcar, de novas formas para expor os produtos nas gôndolas. Há processos mais eficientes para controle dos estoques. Na busca por novidades no exterior, Abílio e Bresser Pereira desembarcaram anos depois na Suécia. Eles estavam construindo um hipermercado de 2 andares no Brasil e ouviram falar de uma loja sueca que contava com uma esteira rolante, capaz de levar clientes e carrinhos de compras de um andar para outro. Chegaram a Estocolmo e de lá seguiram para uma cidade localizada a cerca de 100 quilômetros da capital, para conferir o funcionamento da engenhoca. Gostaram tanto do equipamento que Abílio encomendou um ao fabricante. Àquela altura, o Pão de Açúcar começava a ser reconhecido como uma importante rede varejista brasileira e ensaiava os primeiros passos no exterior. A estreia se deu em Portugal em 1969, com a abertura de um supermercado em Lisboa. Na sequência, o grupo chegaria também a Angola e Espanha. Abílio Diniz já era um empresário conhecido, que circulava com desenvoltura por Brasília e se tornara interlocutor frequente de jornalistas. O elefante engole a baleia. Já fazia tempo que Luiz Carlos Bresser Pereira perguntava aos seus alunos da FGV quem gostaria de fazer estágio no Pão de Açúcar. Poucos se animavam. Um dos primeiros a topar foi Antônio Carlos Ascar, próximo da família Diniz desde a adolescência. Ele começou a trabalhar na rede de supermercados em 1965, como assistente da diretoria, tendo permanecido até 1996, quando saiu como diretor de novos negócios. Se quisesse atrair mais jovens formados em boas faculdades, o Pão de Açúcar precisaria ter algo mais estruturado,
e não apenas a sondagem informal que Bresser Pereira fazia aos alunos. A varejista criou seu primeiro programa de trainees no final da década de 1970, tendo sido uma das pioneiras entre as empresas do setor. Racha na família. Raras empresas familiares brasileiras encenaram também uma disputa por poder quanto o Pão de Açúcar. O drama começou a se delinear em 1970, quando seu Santos decidiu fazer uma doação em vida para os filhos. Abílio, que desde o início da atividade dos supermercados detinha 16% da empresa, permaneceu com essa fatia. Alcides e Arnaldo receberam, cada um, 8% de participação. Segundo uma lógica um tanto machista, as filhas Vera, Sônia e Lucília ganharam cada uma 2% da empresa. Com a distribuição acionária, abriu-se espaço para que os herdeiros passassem a trabalhar na empresa. Alcides se tornou responsável pela área de operações e Arnaldo tocava o departamento comercial. A autoridade de Abílio não era questionada. Dentro e fora do Pão de Açúcar, sabia-se que era ele quem estava no comando. As irmãs jamais deram expediente na companhia. O arranjo funcionou por algum tempo, mas, com o passar dos anos, as disputas entre os irmãos começaram a emergir. Enquanto Alcides articulava para conseguir o apoio dos irmãos e da mãe, Floripes, casada em comunhão de bens com seu Santos, Abílio ficava cada vez mais isolado. Como geralmente acontece quando se misturam família e negócios, o que estava em jogo não era só o poder na empresa. Os protagonistas do embate disputavam também a atenção dos pais, a exposição na mídia e até o desempenho nos esportes. Durante um jogo na Sociedade Hípica Paulista, Abílio levou uma tacada no rosto que estilhaçou sua mandíbula e o obrigou a se submeter a uma cirurgia plástica. O autor do golpe foi o irmão Alcides. Intencional ou não, é inegável que episódios como esse acabaram por jogar mais lenha na rivalidade entre os dois. Abílio não estava satisfeito. Sua autoridade no Pão de Açúcar, até então inquestionável, começava a ser discutida pelos irmãos. Aos poucos, os feudos se formavam. Isso não era bom para a família e muito menos para o negócio. Abílio, em geral tenso e carrancudo, fechou-se ainda mais. Ele precisava encontrar outro rumo para a sua vida. O horror no cativeiro. Abílio e Auri se separaram em 1986, depois de quase 26 anos de casamento. No mesmo ano, Abílio assumiu namoro com Rosana Sassi, uma loira bonita, esguia e quase 2 décadas mais jovem que ele. O relacionamento se manteve por quase 13 anos, embora eles jamais tenham dividido o mesmo teto. Adepto fanático dos esportes, Abílio resistia a incorporar à sua rotina segurança pessoal. Embora fosse rico e conhecido nacionalmente, ele achava que apenas seus familiares precisavam andar acompanhados de seguranças. Na manhã de 11 de dezembro de 1989, uma segunda-feira, Abílio deixou seu apartamento no horário habitual, antes das 8 da manhã, dirigindo seu Mercedes. Estava sozinho no automóvel. Como fazia quase todos os dias, tinha como destino a sede do Pão de Açúcar. Pouco depois de deixar seu prédio, uma ambulância atravessou seu caminho e parou em frente ao carro. Abílio estranhou, mas não entrou em pânico. Talvez fosse apenas um desentendimento de trânsito, como tantos em que já se envolvera. Logo em seguida, sentiu que algo havia se chocado contra a traseira de seu veículo. Encurralado, não podia seguir adiante nem dar ré. Ainda assim, pensou que conseguiria contornar a situação. Numa fração de segundo, imaginou que bastaria usar sua arma e sair do carro desferindo socos e pontapés para se livrar do ataque. O filme que passou pela cabeça do empresário não podia estar mais distante do que de fato aconteceu. Um dos membros do bando conseguiu desarmá-lo. Antes que se desse conta, foi encapuzado e jogado no banco traseiro de um dos carros dos sequestradores. Abílio não sabia onde estava, para onde iria, quem eram aquelas pessoas e o que elas queriam. Pelos próximos 6 dias, o homem acostumado a comandar teria de obedecer a seus algozes. Ele se sentia humilhado, amedrontado e furioso, por não ter sido capaz de se defender. Sua vida não estava mais em suas mãos. Quando os sequestradores removeram seu capuz, Abílio se viu num cubículo subterrâneo de menos de 5 metros quadrados. O teto era tão baixo que o empresário não conseguia se manter ereto. Quase não havia ventilação. Dentro do cárcere havia pouquíssimos objetos: um colchonete fino, um vaso sanitário e uma lâmpada que era acesa e apagada aleatoriamente. De uma caixa de som vinha uma música sertaneja em volume alto que falava em matar ou morrer por amor. Àquela altura, Abílio já não vestia nem as próprias roupas. Os sequestradores o deixaram apenas com sua cueca e o obrigaram a usar
uma camiseta cinza e uma calça esportiva azul com listras brancas, uniforme que manteria por todo o cativeiro. Descalço, ele apenas esperava. Sequer tinha forças para fazer exercícios. Todos os dias, o mesmo sequestrador ia lhe levar as refeições, uma comida intragável que o empresário não conseguia engolir. Ele logo pediu que lhe servissem apenas bolachas cream cracker e água. E assim que soube do sequestro, a família acionou a polícia. Para a sorte de Abílio, os policiais em pouco tempo descobriram uma pista que levaria aos bandidos. Primeiro, localizaram a falsa ambulância, uma caravana abandonada pela quadrilha a alguns quilômetros da cena do crime. Ao vasculhar o veículo, encontraram o cartão de uma oficina mecânica na entrada de ar-condicionado. O dono da oficina se lembrava do carro e tinha o telefone do cliente, o número real de um dos bandidos, o chileno Pedro Venegas. Pouco a pouco a polícia apertava o cerco. Finalmente, na manhã de 16 de dezembro, o cativeiro foi descoberto. Uma casa na praça Hashiro Miyazaki, no bairro do Jabaquara, na zona sul de São Paulo. Achar o local onde o empresário estava escondido era uma coisa. Outra, bem diferente, era tirá-lo de lá com vida. Uma longa negociação que se arrastaria por quase 36 horas. Envolveu a participação do delegado encarregado do caso, do amigo da família Luiz Carlos Bresser Pereira e do cardeal Dom Paulo Evaristo Arns. Às 17h05 do domingo, 17 de dezembro, diante das câmeras de TV e de fotógrafos dos principais veículos de comunicação do país, Abílio Diniz foi libertado. Num dos cômodos da casa, a polícia encontrou um caixão de madeira. A libertação se transformara num espetáculo midiático. Para Abílio, que chegou a duvidar que escaparia com vida, foi o fim de um pesadelo. O homem que saiu do cativeiro estava quase 3 quilos mais magro. Tinha o olhar vidrado e a barba por fazer. Chegou em casa e tomou um longo banho. Ele cercou-se dos familiares mais próximos e de poucos amigos. Dormiu com a ajuda de remédios. No dia seguinte acordou e foi trabalhar. Da lavanderia para a França. Depois de um corte de custos, empréstimos e venda de ativos, o Pão de Açúcar conseguiu respirar de novo. No final de 1991, o balanço da empresa apontou um lucro de 3 milhões de dólares. Abílio queria dar sua cara de vez e afastar o restante da família do negócio. Alcides, o irmão que lhe fazia oposição de forma mais aberta, já estava fora. Abílio precisava agora se livrar de Arnaldo, Sônia, Vera e Lucília. A oportunidade surgiu logo após a venda da operação do Pão de Açúcar em Portugal, por 320 milhões de dólares. Os irmãos repudiaram as primeiras ofertas de Abílio, e mais uma vez a queda de braço ganhou a imprensa. A lavanderia pública dos Diniz atingiu o ápice no início de 1993, quando Dona Floripes decidiu ir à justiça contra o filho e o marido. Segundo ela, Abílio e seus santos haviam instruído a assinar documentos que depois teriam sido alterados. Tudo para garantir que Abílio ficasse com o controle acionário. Ela considerava inadmissível que o marido se tornasse acionista minoritário e os demais filhos fossem, a seu ver, prejudicados na distribuição da herança. Poucos períodos na trajetória profissional de Abílio Diniz foram tão auspiciosos quanto os primeiros anos que se seguiram ao afastamento de seus irmãos. Depois que se tornou legítimo controlador do Pão de Açúcar, dispôs-se a moldá-lo à sua imagem e semelhança. Pela primeira vez, pôde ditar as regras na empresa, sem prestar contas aos familiares. Em 1997, o Pão de Açúcar iniciou uma onda de aquisições sem precedentes em sua história. Foram 35 redes em 15 anos. Tempos depois, duraram meses as negociações entre Cassino e Pão de Açúcar, para em agosto de 1999, o Cassino comprar 24,5% do Pão de Açúcar, por 854 milhões de dólares. Roda gigante. Abílio sempre foi um homem duro e exigente no trato com os funcionários. Como conhecia a operação em detalhes, não se deixava convencer por respostas evasivas ou equivocadas. Em seus discursos, escutava-se muito mais a palavra eu do que nós. Depois de resgatar a Companhia do Buraco, no início da década de 1990, conduzir sua abertura de capital, lançar seus papéis na Bolsa de Nova York e atrair um sócio estrangeiro, Abílio Diniz era o empresário da vez. Tornou-se lendária uma reportagem publicada pela revista Veja em março de 2001. A capa trazia o título Perfil de Vencedor e estampava uma foto de Abílio na academia de casa, com a silhueta enxuta e músculos super definidos, graças a 5 horas diárias de exercícios. Seu apelido entre os principais executivos da empresa era Roda Gigante, devido aos altos e baixos de seu humor. Substitutos? Embora o filho, João Paulo Diniz,
participasse da rotina do Pão de Açúcar, ele jamais foi cotado para possível substituto. A única pessoa do clã que era vista como eventual sucessora do homem que construiu a maior varejista do país era sua primogênita, Ana Maria. Durante anos, Ana Maria foi o principal apoio de Abílio na empresa. Para manter o tom profissional dentro da companhia, ela o chamava pelo nome, nunca de pai. Várias vezes Abílio comentou com diferentes interlocutores que Ana seria sua provável sucessora. Aos poucos, as diferenças entre Abílio e a filha foram se acentuando. Era como se tivessem entrado numa competição, ela para provar que poderia sair definitivamente da sombra do pai e assumir mais responsabilidades. Ele para deixar claro que era insubstituível. Numa dinâmica como essa, é inevitável que alguém saia perdendo. Para piorar, em 2001, na véspera de seu aniversário, o helicóptero Augusta A-109 Power, no qual estavam seu irmão João Paulo e a namorada, a modelo Fernanda Vogel, caíra no mar a cerca de 5 quilômetros da costa do estado de São Paulo. O casal viajava da capital para uma casa que a família mantinha em Maresias, no litoral. Os 4 ocupantes da aeronave, João Paulo, Fernanda, o piloto Ronaldo Jorge Ribeiro e o copiloto Luiz Roberto de Araújo Sintra, sobreviveram à queda e começaram a nadar. Era noite, ventava muito, o mar estava agitado e frio. O filho de Abílio, então com 37 anos e físico de atleta, conseguia a muito custo avançar. A namorada tinha mais dificuldade. A certa altura, João Paulo já não pôde mais vê-la ou ouvi-la. O corpo da modelo seria encontrado uma semana depois do acidente. Assim como João Paulo, o copiloto conseguiu se salvar. O piloto morreu no mar. Naquele aniversário, abalada pelo acidente do irmão e pela relação desgastada com o pai, Ana fez um balanço de sua vida. Ela adorava o Pão de Açúcar, mas acima de tudo amava o pai. Se estava difícil ter Abílio como chefe, talvez o melhor fosse investir na recuperação dos laços afetivos que os ligavam. Por isso tomou uma decisão. Permaneceria na companhia, mas sairia da rota de colisão. Diniz e Klein, uma curta lua de mel. O paulistano, Enéas César Pestana Neto, tinha 46 anos quando se tornou presidente do Pão de Açúcar em 4 de março de 2010. Ao contrário de seu antecessor, ele não era um forasteiro na companhia. Formado em Ciências Contábeis pela PUC de São Paulo, havia ingressado na varejista havia 7 anos, para comandar a área financeira. Antes disso, trabalhara em empresas como DASA, GP Investimentos e Carrefour. Tornar-se uma pessoa de trato mais fácil era a parte mais simples da missão. A maior dificuldade seria integrar as 2 grandes redes que o Pão de Açúcar adquirira em 2009. A primeira delas era o Ponto Frio, então a segunda maior rede de varejo de eletroeletrônicos do país. O negócio, fechado em junho por 824,5 milhões de reais, garantiu a Abílio a recuperação da liderança do setor, perdida para o Carrefour anos antes. A outra foi a rede Casas Bahia, na maior transação da história do varejo nacional, que deu origem a um colosso com faturamento de quase 40 bilhões de reais. As 2 aquisições transformaram o Pão de Açúcar na maior rede de eletroeletrônicos do Brasil. Abrir rotas de crescimento, além do varejo de alimentos, era algo estudado por Abílio Diniz havia tempo. Em 2008, Pércio de Souza sugeriu ao empresário um negócio com o Ponto Frio. Abílio o autorizou a levar a ideia adiante. 6 meses depois, o Goldman Sachs foi oficialmente contratado para vender o Ponto Frio. Entre os candidatos à compra estavam as lojas Americanas, o Magazine Luiza e a rede baiana Insinuante. A estratégia do Pão de Açúcar inicialmente foi demonstrar pouco interesse pelo negócio. Em paralelo, tratava de estudar com afinco todos os detalhes da varejista carioca. A análise exaustiva rendeu um relatório com mais de 500 páginas, que incluía o desempenho de cada uma das 455 unidades da rede. Além de Abílio e Pércio, um grupo restrito de executivos do Pão de Açúcar, incluindo Cláudio Galeazzi, ainda CEO, e Enéas Pestana, acompanhava as negociações. 6 meses depois de arrematar o Ponto Frio, o Pão de Açúcar fechou uma compra ainda maior, a das Casas Bahia, fundada pelo polonês naturalizado brasileiro Samuel Klein. A primeira aproximação entre Abílio e os Klein aconteceu em 2007. Na ocasião, o consultor Marcos Gouveia de Souza, especialista em varejo, fora contratado pelas Casas Bahia para procurar possíveis interessados. As conversas avançaram com rapidez, talvez rápido demais, como o tempo viria a mostrar. Em menos de 2 meses, as linhas centrais do acordo foram acertadas, com o consentimento do patriarca dos Klein, Samuel, dono de 53% das Casas Bahia, e então com 86 anos.
O clima era tão amistoso que o mesmo advogado, Silas Tosini, sócio da banca Tosini Freire, foi contratado para assessorar ambos os lados, prática bastante incomum. O Pão de Açúcar também dispensou o tradicional processo de due diligence, em que os números da empresa-alvo são escrutinados. Todos estavam empenhados em concluir a negociação o mais rápido possível. Não demorou para que a animação acabasse. Depois da festa e dos sorrisos no dia do anúncio da operação Pão de Açúcar Casas Bahia, a realidade mudou. A relação entre Abílio Diniz e Michael Klein anda estressada, publicou o jornalista Lauro Jardim, da revista Veja, 2 semanas após o negócio se tornar público. Uma nova grande disputa estava começando para Abílio. Depois de assinar o acordo de 29 páginas com o Pão de Açúcar, os representantes das Casas Bahia se arrependeram. Poucos dias após o anúncio, Michael Klein foi até o escritório de Pércio de Souza. Ele informou ao banqueiro que seu pai não estava satisfeito. "Não dá para desfazer o negócio?" perguntou Michael. Pércio respondeu: "A empresa é pública. Já foi, né?" Michael foi embora nitidamente insatisfeito. Pércio alertou Abílio. Por quase 2 meses, a interlocução entre as partes foi frequente. Aos poucos, o tom foi se tornando belicoso. Numa das reuniões entre Pércio e os Klein, Rafael, com 32 anos à época e que por 3 anos ocuparia a presidência da Via Varejo, resumiu a vontade do clã de rediscutir o contrato. "Para a gente é o seguinte: na pedra estão os mandamentos, o resto a gente discute." O embrião da disputa com o cassino. A convivência entre Pão de Açúcar e cassino, iniciada em 1999, se manteve cordial por anos. Quando nasceu Rafaela, a primeira filha de Abílio e Geise, em 2006, Nauri enviou para a família um copo de prata da centenária marca francesa Christophe, com as iniciais da bebê gravadas. Em 2009, quando Geise deu à luz a Miguel, segundo filho do casal, o sócio caprichou ainda mais. Talvez por discrição, talvez por querer manter distância, Nauri nunca convidou Abílio para ir à sua casa. O único membro da família de Nauri que Abílio conhece é seu primogênito, Gabriel, que desde 2007 trabalha no cassino. Mesmo depois de aumentar sua participação no Pão de Açúcar, em 2005, o cassino mantinha uma atuação comedida. Ocupava seus assentos no conselho de administração e só. O clima entre as partes começou a dar os primeiros sinais de desgaste, ainda que de forma discreta, no início de 2009. O cassino tinha regras que limitavam seu endividamento, o que afetava os planos do Pão de Açúcar. Foi por essa razão, principalmente, que as aquisições do Ponto Frio e das Casas Bahia envolveram troca de ações e não apenas dinheiro. Abílio tomou a iniciativa de procurar Nauri para achar uma forma de contornar uma situação que poderia, em seu entendimento, comprometer o crescimento da companhia. A partir de junho de 2012, quando o cassino assumiria o controle da CBD, seria mais difícil mudar essa regra. A sugestão do brasileiro foi que ele convertesse parte de suas ações no Pão de Açúcar em ações da Rally, holding controladora do cassino. Ele seria minoritário na Rally, mas contava com a chance de ter um assento em seu conselho de administração. Num almoço no restaurante L'Avenue, em Paris, os dois conversavam sobre o tema. "Põe uma pessoa do teu lado que eu coloco o Pércio para desenhar esse negócio mais concretamente", disse Abílio. Nauri teria respondido que Pércio de Souza, o banqueiro do sócio, poderia sugerir o formato em nome dos dois. Ao final do almoço, Abílio seguiu até o Hotel Bristol, onde Pércio estava hospedado com a família, para lhe contar sobre o encontro. Depois disso, as conversas esfriaram. Levou mais de 1 ano para que se tocasse no tema de forma incisiva novamente. Em setembro de 2010, Nauri veio ao Brasil para participar da reunião de planejamento estratégico da companhia, que aconteceria na Fazenda da Toca. Abílio considerou que seria uma boa oportunidade para retomar o assunto. Segundo o empresário, os dois falaram que era preciso encontrar uma solução para o impasse. A conversa foi tensa e inconclusiva. Desconfiado, Nauri começou a se preparar para um eventual embate. Em fevereiro de 2011, o cassino procurou o advogado Marcelo Ferro, especializado em contencioso, e sócio da banca Ferro, Castro Neves, Daltro e Gomide. Ferro explicou que já prestava serviços para Abílio, o que geraria conflito de interesses. Em seguida, o advogado avisou a seu cliente que havia sido procurado pelo francês. Abílio aproveitou uma reunião que teria com Nauri em São Paulo para tocar no assunto. O francês desconversou e o cassino acabou contratando outro especialista, o advogado Marcelo Trindade, ex-presidente da CVM. Embora Abílio argumentasse que queria renegociar o contrato para preservar o crescimento da empresa, Nauri fazia outra leitura. Para o empresário francês,
Ficava a impressão de que o sócio se arrependera da venda em 2005 e buscava uma manobra para eximi-lo de entregar o controle. Em paralelo, Abílio pôs em marcha outro plano, que por meses seria tratado sob sigilo, o de comprar a rede francesa Carrefour. A segunda maior varejista do mundo enfrentava sérias dificuldades, causadas principalmente pela crise econômica que a Europa atravessava. O faturamento global em 2011 cairia 10% e o lucro recuaria quase 40%. Em parte inspirado nos amigos Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira, que compraram a combalida Brahma em 1989 e, por meio de uma série de aquisições e fusões, tornaram-se controladores da AB InBev, a maior fabricante de cerveja do mundo, Abílio queria agora participar do que chamava de Campeonato Global. A ideia era unir as operações do Pão de Açúcar e do Carrefour no Brasil. Seria criada uma holding que controlaria as operações de ambas as varejistas no país e se transformaria na segunda maior acionista individual do Carrefour na França. Abílio deixaria de ter atuação exclusivamente no Brasil e passaria a ser um sócio relevante numa companhia com representação mundial. A operação sugerida por Abílio e seu time teria mais uma consequência: diminuiria a participação do cassino no capital da nova empresa para 27% e afetaria sua tomada de controle. Como fez antes, enquanto negociava a compra de outras empresas como Ponto Frio e Casas Bahia, Abílio não informou Jean Charles Naouri da iniciativa. A primeira vez que Abílio conversou com um acionista do Carrefour sobre um eventual negócio foi em 20 de julho de 2009. Pércio de Souza telefonou para Pierre Bouchou, ex-executivo do cassino, que ingressara no Carrefour como CFO em março daquele ano. Bouchou organizou um almoço no restaurante do Hotel Four Seasons de Milão, do qual participaram Abílio, Pércio e Sébastien Bazin, então responsável pelos investimentos europeus do fundo Colony. O pretexto do almoço era o futebol. O Colony acabara de comprar o Paris Saint-Germain e Abílio é um fervoroso admirador do esporte. Pego desprevenido, Bazin mais ouviu que falou, e ao longo de meses pouco se avançou. Foi em outubro de 2010 que as conversas entre Pércio e representantes dos principais acionistas do Carrefour engrenaram. A Stater desenharia, a partir de então, mais de uma centena de versões para um possível negócio entre Pão de Açúcar, Carrefour e cassino. Simultaneamente, Abílio contratou consultores que avaliaram as sinergias entre as empresas. Entre eles estavam Marcos Gouveia de Souza e a Tendências, que tem entre os sócios o ex-ministro e ex-conselheiro do Pão de Açúcar, Maílson da Nóbrega. O fator BRF. O maior motivo de discussão entre Arnaud Strasser e Cláudio Galeazzi no Conselho de Administração do Pão de Açúcar foi a BRF, a gigante de alimentos nascida da fusão de Sadia e Perdigão, que recentemente se tornara alvo de um grande investimento de Abílio Diniz. Para entender como Abílio chegou à fabricante de alimentos, é preciso voltar no tempo, mais precisamente a 2007, quando um grupo de jovens ambiciosos começou a adquirir ações do Pão de Açúcar. À frente dessa turma estava José Carlos Reis de Magalhães. Ainda com menos de 30 anos de idade, ele era um dos fundadores da gestora de recursos Tarpon, nascida em 2002. Ex-GP Investimentos, Banco Patrimônio e Senco Ventures, Zeca era considerado um prodígio no mercado. Àquela altura, a Tarpon somava uma carteira de mais de R$1 bilhão em investimentos. Entre eles, 0,1% da rede varejista da família Diniz. Foi como investidor que Zeca falou com Abílio pela primeira vez. Naquela época, Cláudio Galeazzi se preparava para assumir o posto de CEO do Pão de Açúcar. Zeca gostou do que ouviu do empresário. Abílio estava empolgado com as possibilidades da BRF, mas a disputa com o cassino se mantinha acirrada. Parecia que nenhum dos sócios sabia como sair daquele imbróglio. Foi quando Geise Diniz teve a ideia de contratar o americano William Ury, um especialista em negociação. Abílio marcou uma reunião com Pércio de Souza e sua esposa e sócia, Eleonora, na Stater. Geise fez questão de acompanhar o marido. Lugar de gente feliz é aqui. Ao deixar o Pão de Açúcar entre 2012 e 2013, depois da dura negociação com o cassino, Abílio estava com muito dinheiro no bolso depois de vender todas as suas ações da rede varejista. De acordo com a revista americana Forbes, ele era o 9º homem mais rico do Brasil, com uma fortuna estimada em 4,4 bilhões de dólares. Tão importante quanto esse caixa era sua inabalável vontade de construir grandes negócios. Abílio já tinha um grande investimento na BRF e ocupava a presidência do Conselho de Administração da companhia, mas queria reestruturar a Península
e prepará-la para voos maiores. Contratou a consultoria McKinsey para ajudá-lo a conhecer os melhores family offices do mundo e definir qual seria o papel da holding na nova fase de sua vida. 47 anos depois da viagem que fez a Paris, em 1967, para conhecer Marcel Fournier, cofundador do Carrefour, Abílio finalmente tornou-se um sócio relevante da varejista, que sempre admirou, primeiro no Brasil e depois na França. Em dezembro de 2014, na coletiva de imprensa sobre o anúncio da compra da participação na operação brasileira, ele disse: "Agora lugar de gente feliz é aqui", numa bem-humorada referência ao slogan do Pão de Açúcar. Na semana seguinte à aquisição, Abílio surge numa das salas de reunião da Península, com um sorriso estampado no rosto. Ele não diz, mas a entrada na rede francesa, além de parecer um bom negócio, tem também sabor de vingança e recomeço. Notas finais. Falar de Abílio Diniz é contar um pouco da história de um dos empresários mais respeitados e bem-sucedidos do país. Ainda assim, essas memórias demonstram que seu arrojo, por vezes, beira a obsessão pelo sucesso, custe o que custar. Ele chega a passar por cima de familiares, em prol de controlar as operações nas empresas às quais está dedicado. Um lado controverso, mas que não tira o brilhantismo de alguém em que todo empresário vai se espelhar. Suas memórias e participação em momentos cruciais do país são leitura obrigatória para quem busca um incentivo por meio da determinação pelo sucesso. Dica do 12 minutos. Que tal ler Sonho Grande, da mesma autora, Cristiane Correia?